Olá, você que não é cheque, mas é especial. O tema de hoje é preparação para a aposentadoria de funcionários públicos. Se você gostou do tema de hoje, lembre de deixar o seu gostei. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e lembre-se de clicar aqui embaixo para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Quem me pediu para falar sobre o tema de hoje foi o Emerson Lima. Grande abraço para você, Emerson. Muito obrigado pela sua audiência. A pergunta do Emerson basicamente é a seguinte: bom, eu sou funcionário público, então compulsoriamente eu poupo para a aposentadoria, afinal todo mês é descontado do meu salário o percentual que vai para o INSS. Considerando esse fato, eu posso contar com esse percentual que vai para o INSS no cálculo da preparação para a aposentadoria ou eu devo fazer uma reserva que seja complementar e independente dessa que vai para o INSS? Basicamente essa é a pergunta. E essa é uma pergunta excelente. Parabéns, Emerson. Para conversarmos sobre essa renda complementar ao INSS, primeiro a gente precisa responder juntos 3 perguntas sobre a própria renda do INSS. A primeira pergunta, Emerson e todas que me assistem, é: quando vocês se aposentarão pelo INSS? Nós estamos vivendo no nosso país um momento de reforma na Previdência e, portanto, a gente ainda não consegue saber quanto tempo de contribuição vai ser necessário para conseguir se aposentar. Perceba com isso que as regras mudam durante o jogo, o que causa uma imprevisibilidade muito ruim de viver e a gente acaba ficando refém desse sistema se contar com o INSS na aposentadoria. Então, até aqui a gente já sabe que é difícil saber quando a gente vai se aposentar pelo INSS e, além dessa reforma da Previdência, podem existir várias outras ao longo do caminho. É muito imprevisível, então é difícil saber quando que dá para se aposentar. Dito isso, a próxima pergunta que a gente precisa responder é: quanto você receberá do INSS? E aí, para responder essa pergunta, entra fator previdenciário, aí descarta as 20 menores contribuições, depois faz uma média. É uma complexidade gigantesca. Eu acho que é mais fácil fazer a prova da NASA do que saber quanto você vai ganhar do INSS. Além dessa dificuldade de estimar, a gente ainda está com uma questão super importante, que o teto da Previdência tem diminuído significativamente se comparado à evolução dos salários mínimos. Então o teto está abaixando, o que indica baixa remuneração do INSS. Eu vou até colocar um gráfico aqui na tela para que você veja essa comparação entre teto da Previdência e evolução dos salários mínimos. Então, com isso a gente já consegue ver que a remuneração, a renda que o INSS está gerando, está diminuindo, e isso também é um fator de risco para a sua aposentadoria. Então já vimos que é muito difícil saber quando você vai se aposentar e também quanto você receberá, sendo que existe um risco aí de você receber cada vez menos lá do INSS. Diante disso, a terceira pergunta que eu te faço é: dá para contar com a renda do INSS lá quando você for se aposentar? E eu faço questão de colocar essa questão em formato de pergunta porque nós estamos conversando sobre como deve ser o futuro, como será a renda do INSS, até quando você vai precisar trabalhar. Então, sempre que estamos falando do futuro, estamos falando de mera opinião. Por isso eu coloquei para você alguns fatos e agora eu vou dar a minha opinião sobre o tema, mas você pode pensar de outra forma. O que vai fazer sentido para você é outra linha de raciocínio e isso tá ok, cada um tem a sua opinião e eu respeito a de cada um. E como o Emerson pediu a minha opinião, baseado em todas as coisas que eu falei, é que não dá para contar com esse dinheiro que vai para o INSS, nem contar lá na frente com a renda do INSS para a sua aposentadoria. Eu acho muito delicado, um pouco arriscado você confiar em algo que está diminuindo cada vez mais, que muda as regras durante o jogo, confiar que o governo vai cuidar bem do seu dinheiro. Por causa dessas questões, eu não me sinto confortável de dizer conte com a renda do INSS no cálculo de preparação para aposentadoria. Faz sentido isso que eu estou dizendo, pessoal? Eu queria muito saber a opinião de vocês. Como eu falei, essa é apenas a minha opinião. Nós estamos diante de um cenário incerto, de um futuro que a gente não conhece, então a gente só pode refletir e formar algumas opiniões. Eu estou fazendo questão de destacar isso porque previdência envolve governo e governo envolve paixões e discussões e briga, e não é isso que eu quero. Inclusive, eu acho que muitas pessoas podem estar colocando as suas aposentadorias em risco por confundir um pouco concordar ou criticar com o governo com agir de acordo com o que ele faz e escolhe. Só para dar um exemplo, mas sem querer entrar em polêmica, vamos falar da reforma da Previdência. Digamos que a pessoa acha que a reforma da Previdência é um complô para que as pessoas vão para a Previdência privada e que não existe rombo. Não vamos entrar no mérito da questão aqui, mas vamos supor que essa pessoa, por achar que a reforma da Previdência é desnecessária, não se prepare para as consequências dela. E aí, por conta de uma posição política de ir contra o governo, a pessoa acaba indo contra ela mesma, porque ela não se prepara para a aposentadoria e aí vai ter que trabalhar muito ou vai ter uma renda mínima lá no futuro. E aí isso eu já não concordo. Eu acho que não é pertinente fazer esse tipo de coisa. Se preparar para a aposentadoria, na
minha opinião, nada tem a ver com você ser contrário ou favorável ao governo, são coisas distintas. Na pergunta, o Emerson mencionou as previdências privadas como renda complementar ao do INSS. Já vimos aqui em 3 estudos de caso que previdência privada de grandes bancos são horríveis. Então, muito cuidado aí, a sociedade está passando por um movimento de, já que tem a reforma da Previdência, vamos para a previdência privada, e acaba dando muito dinheiro para os bancos e pouco dinheiro para elas mesmas. Existem apenas algumas previdências privadas que são interessantes num planejamento tributário, sucessório, mas essas são exceções. A maioria esmagadora dos planos de previdência são péssimos, então não coloque seu dinheiro nisso, principalmente se você não conhecer as características de cada plano. O ideal é que você dê uma estudada, conheça os investimentos e invista por conta própria para não cair em conflitos de interesse com o banco ou de seguradoras, e que você possa administrar bem o seu dinheiro. E faço questão de destacar, não caiam nessa de ir para a previdência privada por causa da reforma da Previdência. Muita gente está cometendo muitas escolhas erradas por causa disso. Ok, meus queridos e minhas queridas, estamos combinados? E agora chegou aquele momento maravilhoso de resumirmos tudo o que conversamos hoje. É muito difícil saber quando você vai conseguir se aposentar e quanto você vai ganhar do INSS. Além disso, as regras mudam durante o jogo e você pode acabar virando refém desse sistema. Por isso, a minha sugestão é que você não considere aquele dinheiro que vai todo mês para o INSS e faça uma preparação para a aposentadoria independente disso, sem considerar isso, e lá no futuro você usa essa renda do INSS como um extra. Tá certo, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Se algo desse vídeo não ficou claro para você, sinta-se bastante à vontade para me perguntar aqui nos comentários, vamos conversando por lá. Muito obrigado por dedicar esses minutos da sua vida para me assistir, eu espero que tenha valido a pena. É muito bom ter a sua audiência. Até o próximo vídeo, terça às 19 horas.